Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos estudar as sílabas quá, qué e que. Isso mesmo, quá, qué e que. Claro que para entendermos quá, qué, qué e que, nós vamos ter que escutar o som de outras palavras e até mesmo visualizar, de outras letras e até mesmo visualizar essas outras letras. Mas nós vamos entender um pouquinho como é essa sonoridade do quá, do qué e do que. A habilidade que nós iremos estudar hoje é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. E os objetivos da nossa aula: estudar a escrita das palavras, analisar o uso do QU na língua portuguesa, porque do que e do u juntas, porque o que e o u dão origem ao quá, o qué e o que. E também encontrar as sílabas quá, qué e que em textos. Mas para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe quando usar o que e o u? Por que quando usar o que e o u? Porque o que e o u, dependendo da palavra, ele vai se aproximar, o seu som, na verdade, de outras sílabas. Então, é preciso saber quando usar o que e o u. Você conhece as regras de uso do que e u? É importante saber também as regras. Isso nós vamos ver na aula de hoje. Você já utilizou o que e o u na escrita? Provavelmente. Tenho quase 100% de certeza de que sim, vocês utilizaram o que e o u na escrita de vocês. Todos vocês escrevem textos. Então, com certeza, já utilizaram o que e o u nas formas de quá, qué ou que, ok? Ou seja, acompanhando essas vogais. Encontrei estes resultados. Mas antes, vamos para a hora da leitura. E o texto é O Docinho da Formiga. Bem, é muito importante que vocês criem o ato de leitura. Além do projeto Sou Maratona Leitura, nós, professores, aqui no estúdio, professores de vocês de sala de aula que estão agora em aula remota, têm se esforçado para que vocês tenham acesso a textos, que vocês leiam. Isso é muito importante. Para quê? Para vocês praticarem a língua portuguesa. Então, o texto que nós vamos ler é O Docinho da Formiga. E eu convido vocês para, claro, lerem o texto junto comigo. Vamos lá? Lermos juntos. O Docinho da Formiga, de Marlene B. Serviglieri. Num dia muito lindo de sol, o céu azul, o formigueiro todo trabalhava avidamente, pois logo chegaria o inverno e tempos difíceis. A mãe formiga trabalhava e cuidava também de suas formiguinhas. Tinha muitas delas, mas uma era muito danadinha. Sempre se metia em encrenca e confusão, pois se afastava do formigueiro, de tanto que gostava de tudo saber. Todos sabemos que é muito bom saber das coisas,
Mas quando somos pequenos, devemos sempre ouvir os mais velhos, principalmente a mãe, a mamãe, o papai, a vovó e o vovô. Por quê? Ora, eles sabem das coisas, já aprenderam antes e naturalmente vão passar para os menores. Bem, voltando à formiguinha Bibica, era assim seu nome. Gostava muito de mexer em tudo e às vezes tentava carregar folhas bem maiores do que ela. E conseguia, porque a formiga tem muita força. Até aí a mãe dela não se preocupava, mas sim com o que ela comia. Sempre estava dizendo para a Bibica comer menos açúcar. Era demais como gostava de docinhos, coisas doces como dizia. Uma tarde, viu no chão umas bolinhas. Comeu uma e gostou muito. Eram docinhos e foi comendo, comendo. De repente, não viu mais nada. Só ouvia sua mãe chamando muito longe. Ficou assim por muito tempo. Quando finalmente conseguiu acordar, já havia passado o dia inteiro. Bibica disse à mãe: que te sirva de lição, formiguinha danada. Nem tudo que é docinho se pode comer. Você precisa aprender a ver e saber o que põe na boca. Formiguinha danada. Não sabe o trabalho que deu, pois comeu remédio de humano. Sempre que for comer alguma coisa, precisa saber o que é. Às vezes os humanos jogam remédio para nós comermos, e aí é o fim. Aprenda, Bibica, só coma aqui no formigueiro, que é a sua casa. Ouvindo a história toda, Luísa arregalou os olhos e disse: mamãe, eu só vou comer aqui em casa e nunca vou querer o docinho da formiga. Isso mesmo, filhinha. Também para comer tem que se aprender. Agora vamos descansar um pouquinho e não pensar no docinho da formiga. Com histórias simples se pode evitar muitos acidentes. Perceberam a história? A importância dessa história? Nem tudo que a gente vê pode se colocar na boca. E nem tudo que dizem que é comida é bom para todo mundo. Dizem que é comestível. Então é importante estarmos atentos. No caso da formiga Bibica, ela gostava muito de doce. Ela achou aquilo doce, bonitinho. E o que é que ela fez? Comeu. E aí ela se deu mal. E como a mãe dela falou na historinha, ela poderia ter inclusive perdido a vida porque comeu o que não era para ela ter comido. Ok? Por isso que é importante nós termos muito cuidado, guardarmos as coisas nos lugares certos para sabermos exatamente o que é. E não nos confundirmos, porque a Bibica comeu por curiosidade, mas a gente pode comer alguma coisa de forma errada, aquilo que não era para comer, por engano. Então é importante que nós tenhamos essa consciência que Bibica só aprendeu depois de ter se sentido mal por ter comido o docinho lá, que na verdade era remédio de humano. Tá bom? Então, seguindo nossa aula, vamos para as sílabas quá, qué ou que. Em português, ou na língua portuguesa, existem várias palavras que contêm QU em sua grafia, em sua escrita. Nas palavras com QU, ele pode ser seguido por A, E,
I ou O. Aqui daremos prioridade às grafadas com quá, que ou que, conforme os exemplos. Olha aqui, ó, palavras grafadas com quá, que ou que. Quadro, olha o quá aqui. Quando, olha o quá aqui. Destaque, reboque, esquilo e esquimó. Percebam o seguinte, grafadas com quá, que ou que. Professor, mas por que aqui nós dizemos quá e não cá? Particularidade da língua portuguesa. A língua portuguesa é desta forma. Então, quá, que ou que. E é importante nós estarmos atentos à sonoridade correta dessas sílabas. Tá bom? Então, na língua portuguesa, nós dizemos quá, que ou que, e não cá, que e que. Ok? É diferente o quá do que e do que. No quá, nós pronunciamos o U. No que e no que, não. Classificação do QU. Dependendo da vogal que se segue, o QU pode ser um dígrafo, que é um fenômeno linguístico onde a junção de duas letras gera apenas um fonema ou não, ok? Então, dependendo da vogal que se segue, QU pode ser um dígrafo, ok? Fonema linguístico onde a junção de duas letras gera apenas um fonema, que é no caso do que e do que, ok? O quá não, mas o que e do que, a junção de duas letras gera apenas um som. Tudo bem. QU é considerado um dígrafo consonantal. Quando a junção das duas letras formam um único som consonantal, não sendo a vogal U pronunciada. Isso ocorre quando, seguido das vogais E ou I. Exemplo: queda, quebra, quinhão, quitanda. Quebra, queda, quinhão e quitanda. Percebam que aqui nós temos um dígrafo consonantal, que é quando a junção de duas letras forma um único som consonantal. Ou seja, a gente só escuta o som da consoante. Olha, queda, quebra, quinhão, quitanda. QU não é considerado um dígrafo consonantal quando a vogal U é pronunciada, mantendo cada letra sua unidade sonora. Isso ocorre quando seguido das vogais A ou O. Por exemplo, quase, enquadrar, aquoso e quociente, ok? Neste caso, o QU não é considerado um dígrafo consonantal. Na aula de hoje, nós não vamos nos deter aqui no QOU ou no QO, ok? Mas sim, quá, que e que. Eu só trouxe aqui para nós entendermos a regra e darmos um exemplo. Divisão silábica do Q e U. Na divisão silábica, o QU não é separável, ok? O QU não se separa, ou seja, vão sempre fazer parte da mesma sílaba, ok? Não é um ditongo, não separa da vogal ou ditongo que lhe sucede, quer a vogal U seja pronunciada ou não, independente se a vogal U for pronunciada ou não, nunca
o que vai se separar do U. Exemplo, esquecido. Esquecido. Percebam aqui onde está o que. Esquina. Percebam aqui, olha, esquina. Olha onde está o que e também onde está o U. Frequente. Olha, aqui tem outra questão. Além do que, do U e da vogal E, nós temos também o N na mesma sílaba. Qualificação. Quantidade. Queimado. Aqui, olha, nós temos também outra vogal, que é a vogal I, além do que, do U, do E. E também temos o I. Sempre as ordens. Vamos ver outros exemplos. Nós temos aqui palavra craque. Olha o que, o I, o E aqui. A palavra toque. A palavra saque. A palavra duque. A palavra ataque. A palavra embarque. A palavra porquê e a palavra buquê. Okay? Esses são alguns outros exemplos, mas nós temos aí diversas palavras com o que e o U seguidas, ou do A, ou do E, ou do I, que é o nosso foco da aula de hoje. E agora nós vamos exercitar. Bem, para exercitarmos, é importante que vocês tenham em mãos o lápis, o caderno e a borracha de vocês. E isso vai nos ajudar agora, tá bom? Então, 5 segundinhos aí para vocês providenciarem lápis, caderno e borracha. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estou gostando de ver. Primeira questão. Leia os verbetes enciclopédicos. Em seguida, circule as palavras que contenham as letras Q e U. Bem, por que eu trouxe os verbetes enciclopédicos? Porque nós estamos trabalhando o gênero textual nesta semana, né? São os textos enciclopédicos ou verbetes enciclopédicos, tá bom? Que nada mais é do que pequenos trechos explicativos de algo específico, ok? O texto enciclopédico tem por objetivo explicar o significado de algumas palavras, ou de algumas não, das palavras, tá bom? Que sejam objetos, que sejam lugares, ok? Então, nós vamos fazer isso agora com os textos enciclopédicos, com os verbetes enciclopédicos, que é circular as palavras que contenham as letras Q, U juntas, tá bom? Não é separada não. Ah, o Q está no começo, não, sempre juntas. Até porque o Q na língua portuguesa sempre vai estar junto do U, tá bom? Ele nunca vai estar sozinho, ele sempre vai andar acompanhado aí pelo U. Então, vamos lá? Nós vamos ler juntos, tá bom? Os 3 verbetes enciclopédicos e em seguida vocês vão procurar aí e circular as palavras que contenham o Q e o U. Vamos ler juntos. Primeiro é ética. O que é ética? Ramo da filosofia que investiga os princípios que movimentam e orientam o comportamento humano. Conjunto de regras seguidos por um grupo ou sociedade. Ok? Segundo a enciclopédia, ética é isso. O que é o elefante? Vamos ler juntos. Elefante. Membros de família
Elephantidae, mamíferos de grande porte que possuem 3 espécies, 2 africanas e uma asiática. Então, a explicação do que é um elefante é isso que nós acabamos de ler. E, por último, o que é catálogo? Vamos ler juntos? Catálogo, lista de numeração por ordem alfabética de pessoas ou coisas. Então, essa também é a explicação do que é catálogo. E agora é com vocês. Procurem aí as palavras que contenham o que e o u. Tempo para vocês responderem. Vamos lá para a resposta. A primeira delas é o que, ramo da filosofia, que. Olha aqui, ó, o E e o U, seguidos da letra E. Também nós temos outro que aqui. Mamíferos de grande porte que possuem 3 espécies. Deixa eu voltar aqui antes de passarmos para outra, que eu esqueci de circular aqui. Outro que. Está vendo aqui, ó? Os princípios que movimentam e orientam o comportamento humano. Então, são essas as palavras nestes 3 verbetes enciclopédicos que contêm o que e o u. Vamos para outra tela. Agora o verbete enciclopédico explicando o que é criança. Tá bom? Então vamos lá lermos juntos. Uma criança, do latim criancia, é um ser humano no início do seu desenvolvimento. São chamadas recém-nascidos, do nascimento até 1 mês de idade. Bebê. Entre o nascimento e os 4 anos, a criança, quando tem entre 5 até 11 anos de idade. O ramo da medicina que cuida do desenvolvimento físico e das doenças e ou traumas físicos nas crianças é a pediatria. Acredito que todos nós tenhamos ido, pelo menos uma vez na vida, ao pediatra, tá bom? Mas esse aqui é a explicação enciclopédica do que é uma criança, ok? Agora é com vocês. Encontrem aí as palavras que contenham a letra Q e U. Tempo para vocês analisarem o verbete e responderem. Circulem aí as palavras que contêm a letra Q e a letra U. Vamos para a resposta. Nós temos aí 4. Entre o nascimento e os 4 anos. Então, nós temos aqui o 4. E nós temos também quando. A criança quando tem. Então, nós temos aí o quando também.
Tá bom? E são essas as duas palavras que têm a letra Q e a letra U. Desculpe. Nós temos também o que aí, a preposição que. O verbete enciclopédico nos explicando o que é família. Vamos ler juntos. A família, do termo latino família, é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais e afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formada de diferentes maneiras, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. Então, esse aqui é o conceito de família, o verbete enciclopédico sobre o que é a família. E agora procurem aí as palavras que contenham a letra E, a letra Q e a letra U e circulem. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta, nosso tempo está curto. Nós temos aqui, olha, o que. Perdão. Nós temos o que e somente a preposição que. Nenhuma outra que contenha a letra Q e a letra U. Complete as palavras contidas nas frases com as sílabas qua, que ou que. As crianças brincavam de nós ficamos olhando o bar que navegava calmamente pela lagoa. Quais são as sílabas que estão faltando aqui? Observem aí a frase e complete com as sílabas que estão faltando. Vamos fazer juntos? Aqui é o quá, de enquanto. Aqui é o que, de queimada. Aqui é o quá, quadra. E aqui é o que, do barquinho. Vamos ler de novo. Enquanto as crianças brincavam de queimada na quadra, nós ficamos olhando o barquinho que navegava calmamente pela lagoa. Vamos para outra frase. Nós temos que achar o que, o i, a vogal, nesta palavra e nesta aqui. A mãe de Guilherme comprou para decorar o... Qual é a sílaba que está faltando aqui? É o quá. E aqui? O quá também. Vamos ler? A mãe de Guilherme comprou um aquário para decorar o quarto dele. O pequeno Henrique está ansioso para ganhar uma guitarra de brinquedo. Então, nós temos aí 3 ques. Dona o quê? Quitéria ficou preocupada quando Kaique subiu no pé de manga. Então, nós temos o que, o quá e o que. Dona Quitéria ficou preocupada quando Kaique subiu no pé de manga. Antônio queria comer queijo no café da manhã. Temos 2 quers aí. Quase queimei a minha mão
esquerda, quando acendia o fogo. Quá, quer e quá de novo. Todos ficaram impressionados com a quantidade de quibe com queijo servidos no jantar. Quá, qui, quer. O que estudamos na aula de hoje? Estudamos o uso do que e do u, vimos as regras de uso do que e do u, analisamos o uso do que e do u em palavras e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, continuaremos falando do mesmo assunto, só que dessa vez vamos focar um pouquinho mais nas atividades. Tchau para vocês. Um abraço. Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós continuaremos falando do quá, do que e do que. Só que agora nós vamos focar um pouco mais nas atividades. E para isso é importante que vocês tenham em mãos o lápis, o caderno e a borracha de vocês. Eu também faço um convite para que vocês fiquem até o fim da aula, tá bom? Para nós nos aprofundarmos neste conteúdo. Então, providencie aí lápis, caderno e borracha. A habilidade que nós iremos trabalhar é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. E os objetivos da nossa aula? Nós vamos revisar a aula anterior. Claro, isso é muito importante para nós reforçarmos o conteúdo. Nós iremos analisar o uso do que e do u na língua portuguesa e nós iremos encontrar as sílabas quá, que e que em textos. Então, são esses os objetivos da nossa aula. Mas para isso vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe quando usar o que e o u? Eu acho que já sabem, até porque nós vimos isso na aula anterior. Você conhece as regras de uso do que e do u? Eu acho que já conhece algumas, mas vamos reforçar nessa aula. Você já utilizou o que e o u na escrita? Com certeza, sim, já utilizaram. Não só pela aula de hoje, claro, mas desde que vocês começaram a se apropriar da escrita. Desde o começo, vocês foram alfabetizados, aprendendo a utilizar o que e o u. Mas, antes de tudo, vamos para o texto do nosso projeto Sou Maratona Leitura. Incansavelmente eu digo. Esse projeto tem por objetivo dar fluência na leitura para vocês. Então é muito importante que vocês façam uma leitura silenciosa, uma leitura prévia. 1, 2, 10, 100, quantas forem necessárias. E só então vocês vão fazer uma leitura em voz alta. Esta leitura em voz alta também vai ajudar vocês nesse processo de fluência na leitura. E olha, eu posso falar pelos meus alunos, aqueles que me mandam sempre os vídeos, evoluíram muito na leitura e eu atribuo essa evolução graças ao projeto Sou Maratona na Leitura. Aqueles que se esforçam, que de fato leem, com certeza estão evoluindo. E eu posso falar especificamente dos meus alunos da Escola Roberto Cerqueira Dantas do 3º ano, que são os que eu acompanho, da turma 13AM e 13AT. Então, vamos ler juntos o texto desta semana, que é o texto Filhotes, tá bom? Da Carol K. McDowell. Então, convido vocês para lermos
juntos, ok? Então vamos lá para a leitura. Filhotes. Alguns filhotes parecem com os pais. O filhote de hipopótamo parece com sua mãe. Ela gosta de descansar nas costas dela. O filhote de zebra parece com sua mãe. Ele gosta de correr perto dela. Alguns filhotes não se parecem com seus pais, mas quando crescem, eles vão ficar parecidos com seus pais. O filhote de rato ainda não tem pelo. Seus olhos são fechadinhos. O filhote de sapo ainda não tem pernas. Ele tem uma longa cauda e nada como os peixes. Alguns filhotes podem cuidar de si mesmos desde o dia em que nascem. O filhote de tartaruga sai do ovo sozinho na areia. Ele pode nadar e buscar comida sem nenhuma ajuda. Os filhotes de jacarés também podem buscar comida sem nenhuma ajuda, mas alguns filhotes não podem cuidar de si mesmos. Os filhotes de alguns pássaros não têm pernas e não podem voar. O papai pássaro é quem traz a comida. A mamãe pássaro aquece os filhotes com suas penas. O filhote de canguru nasce do tamanho de um feijão. A mãe canguru protege e aquece o filhotinho em sua bolsa. Bem, este texto, além de nos ajudar a dar fluência para a nossa leitura, ele também nos traz algumas informações que são muito importantes, que é a relação dos pais e dos filhos no reino animal. E sabe qual é o animal que mais demora a poder sobreviver sem a ajuda de outro animal da mesma espécie, no caso o pai ou a mãe? É o ser humano, isso mesmo. O ser humano, claro, somos animais, só que animais racionais, nós somos os seres vivos que mais demoramos a, podemos usar o termo aqui, nos virar só, a comermos só, a andarmos só, ok? Demoramos muito. Alguns animais, como foi falado aqui, já nascem e no mesmo dia conseguem prover a sua própria subsistência, a sua própria comida, né? Que é e a bebida, que é o que vai garantir a sua vida. E nós, seres humanos, não. Ela não traz isso no texto, mas eu acho uma informação importante para dar para vocês. Mas vamos então recordar a aula anterior, onde nós falamos das sílabas K, Que e Qui. Isso mesmo. Quá, Que e Qui. Então, revisando aquilo que nós vimos na aula anterior, em português existem várias palavras que contêm que e u em sua grafia. Nas palavras com que u, ele pode ser seguido de a, e, i ou o. Aqui daremos prioridade às grafadas com quá, que e qui, conforme os exemplos a seguir. Quais são os exemplos? Olha, quadro, nós temos aqui o que, o e o a. Quando, o que e o também seguido do a. Destaque, o que e o seguido do e. Reboque, o que e o seguido do e. Esquilo, o que e o seguido do i. E esquimó, onde também temos o que e o seguido do i. Classificação do que e do u. Dependendo da vogal que se segue, que e u pode ser um dígrafo. E o que é um dígrafo? É um fenômeno linguístico onde a junção de duas letras gera apenas um fonema ou não, ok?
Dependendo da vogal que se segue, o Q e o U pode ser um dígrafo, que é um fenômeno linguístico, onde a junção de duas letras gera apenas um fonema ou não. Então, vai ser um dígrafo ou não. E é o que nós vamos ver agora. Q e U é considerado um dígrafo consonantal quando a junção de das duas letras formam um único som consonantal. Então, Q e U é considerado um dígrafo consonantal quando a junção das duas letras formam um único som consonantal, não sendo a vogal U pronunciada. Isso ocorre quando seguido das vogais E ou I, ok? Ele vai ser considerado um dígrafo consonantal quando a junção das duas letras formarem um único som consonantal, ok? Não sendo a vogal U pronunciada. Exemplos: queda, nós não dizemos queda, nós dizemos queda. Quebra, nós não dizemos quebra, nós dizemos quebra. Quinhão, nós não dizemos cunhão, nós dizemos quinhão. Quitanda, nós não dizemos quitanda, nós dizemos quitanda. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos um dígrafo consonantal, onde somente a palavra o som da consoante é pronunciado. Q e U não é considerado dígrafo consonantal quando a vogal U é pronunciada, mantendo cada letra sua unidade sonora. Isso ocorre quando o Q e U é seguido das vogais A ou O. Por exemplo, quase, nós não dizemos case, nós dizemos quase. Enquadrar, nós não dizemos encadar, não. Nós dizemos enquadrar. Aquoso, nós não dizemos aquoso, não. Aquoso. Quociente, nós não dizemos quociente, não. Quociente. Okay? Então percebam que neste caso aqui não é um dígrafo consonantal, porque o U está sendo pronunciado além da vogal que segue depois do U. Ok? No caso aqui, a letra A vogal A e a vogal O. Divisão silábica do Q e do U. Na divisão silábica, o Q e o U, olha, nunca vão se separar. Não é separável da vogal ou ditongo que lhe sucede, quer a vogal U seja pronunciada ou não. Exemplos: esquecido, esquina, esquente. Percebam aqui que no esquente, além disso, nós temos um N. Qualificação, quantidade e queimado. Olha aqui, olha, além do QU, nós temos também o I na mesma sílaba. Vamos ver outros exemplos. Nós temos aqui craque, toque, saque, duque, ataque, embarque, porquê e buquê. Ok? São apenas alguns exemplos, porque nós temos muitas palavras com Q e U, ok? Seja o K, o que, seja o K, o que, seja o quá, o que, o que ou o quó. Se bem que o quó nós não estamos abordando na aula. Nós estamos abordando o quá, o que e o que, ok? E agora nós vamos exercitar. Bem, como eu falei, é importante que vocês tenham o lápis, o caderno e a borracha em mãos, tá bom? Então, 5 segundos para vocês providenciarem lápis, caderno e borracha. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, gostei. Primeira questão. Encontre palavras com QU nos trechos dos verbetes enciclopédicos.
Querosene. O que é o querosene? Querosene, também designado por petróleo. Perdão, antes prefiro convidar vocês para lermos juntos. Tá? Então, verbete enciclopédio sobre o que é querosene. Na aula anterior eu falei um pouquinho mais sobre o verbete enciclopédico. Então, vamos lá. Querosene, vamos ler juntos. O querosene, também designado por petróleo iluminante ou óleo de parafina, é um líquido resultante da destilação fracionada do petróleo. Então, vocês vão encontrar aí palavras que contenham o que e o u. Tempo para vocês encontrarem e circularem. Desculpem. Pronto. O querosene, também designado por petróleo iluminante ou óleo de parafina, é um líquido resultante da destilação fracionada do petróleo. Vamos lá encontrar as palavras que contêm que e u. Nós temos que do querosene. Já na palavra destacada, nós temos aqui o que do querosene. Mas nós temos também o que do líquido, ok? Líquido resultante da destilação fracionada do petróleo. Então, são essas as palavras que contenham o que e o u. No caso aqui, seguida do e e seguida do i. A outra palavra é cadeira. O verbete enciclopédico sobre cadeira está aqui. E eu convido vocês para, mais uma vez, lermos juntos. Vamos lá. Uma cadeira é um tipo de assento. Essa peça de mobília é apoiada sobre 3 ou 4 pés, com um encosto, e pode elevar-se, às vezes, para cima da altura da cabeça. Então, essa aqui é a explicação enciclopédica do que é uma cadeira. Então, encontre e circulem as palavras que contenham que e u em sua grafia, ok? Tempo para vocês encontrarem e circularem. Vamos para a resposta. 4. Nós temos aqui 4 pés. Acho que somente 4. Tem aqui a preposição que eu não circulei. São essas duas. Então, circulem o 4 e o que, tá bom? Depois, cabeça. Vamos ver o que é uma cabeça segundo um texto enciclopédico, um verbete enciclopédico. Vamos ler juntos? Na sua acepção mais comum, a cabeça é a parte de um animal onde se aloja uma grande quantidade dos órgãos dos sentidos. O cérebro e a boca são alguns desses órgãos. Ok? Então, tempo para vocês encontrarem e circularem as palavras que contenham o que e o u em sua grafia.
Encontraram? Então, vamos para a resposta. Nós temos aqui quantidade, aqui, ó. Quantidade dos órgãos de sentido. E somente quantidade, não temos nenhuma outra. Segunda questão. Organize as sílabas e forme palavras. Em seguida, indique o que elas têm em comum. Então, nós temos aqui as sílabas. Daqueri. Qual palavra eu consigo formar com daqueri? Arroquei. Braquedu. Duquan. Ariuquá. Aboqui. Quieslo. Então, eu vou encontrar a palavra aqui que eu consigo formar. Por exemplo, daqueri, querida. Organizei, ficou aqui querida. Tá ok? E vocês vão tentar encontrar as demais palavras que estão aqui, tá bom? Conforme as sílabas. Vou dar um tempinho para vocês tentarem encontrar aí as palavras. Vamos para a resposta. A segunda palavra, qual vocês encontraram aí? Eu já encontrei. Será que vocês encontraram também? É a palavra arqueiro. Olha aí. Arqueiro. Terceira palavra. Quebrador. Quebrado. Vamos para a quarta palavra. Do quan. É só inverter, né? Essa tá facinho. Quando. Quarta palavra. Aquário. Olha lá. A quinta palavra. Quiabo. E a última palavra, perdão, a sétima palavra. Esquilo. Esquilo. E o que tem em comum entre essas palavras? Todas elas são grafadas com o Q e o U. Claro que em alguns casos seguidas de E, outros seguidas de A e outros casos seguidas de I, mas todas elas são grafadas com o Q e o U. Terceira questão. Observe as imagens em seguida, crie frases com os nomes das mesmas. Por exemplo, o que é que nós temos aqui? Nós temos um quadro. Qual frase você aí em casa pode criar com a palavra quadro? Então, vou dar um tempinho aí para vocês criarem uma frase curtinha mesmo, tá bom? Com a palavra quadro. E depois eu vou mostrar a que eu criei, tá ok? Então, uns segundinhos aí para vocês
criarem uma frase com a palavra quadro. Vou mostrar então para vocês, querer escutar as palavras, as frases que cada um de vocês em casa aí criaram, tá bom? De cada um, aqui cada um criou. Mas infelizmente, claro, não dá. Mas eu vou mostrar a minha, tá bom? Escrevi no quadro o meu nome. Escrevi no quadro o meu nome. Olha aí, o quadro, palavra grafada com Q e U. Vamos para outra. O que é que nós temos aí? Nós temos um quebra-cabeças. Então, escrevam aí uma frase com a palavra quebra-cabeça. Vamos para a resposta. Essa é a minha resposta, tá? É uma frase muito individual. Essa é a minha resposta. Não obrigatoriamente tem que ser a resposta de vocês. O quebra-cabeças, ou quebra-cabeça, foi montado. Ele não está montado aqui, então o quebra-cabeça foi montado. Essa é a minha frase com a palavra quebra-cabeça. Gostaria de escutar a frase de vocês, mas como eu falei, não dá. O que é isso que está aí na imagem? Nós temos um quadriciclo, ok? Quadriciclo. Então, escrevam aí uma frase com a palavra quadriciclo. Tempo para vocês escreverem. Vou mostrar aqui para vocês a minha frase. Em meu aniversário, vou ganhar um quadriciclo. Olha aqui, o Q e o U do quadriciclo. Em meu aniversário, vou ganhar um quadriciclo. Bem que eu gostaria de ganhar um quadriciclo, né? Mas é uma frase fictícia. Acredito que todo mundo, é o sonho de toda criança e às vezes até dos adultos mesmo, de ter um quadriciclo, tá bom? Então a frase que eu escrevi foi essa. Leiam aí em voz alta de vocês, né? Mas embora não dê para eu escutar, mas eu acredito que vocês tenham escrito frases muito bonitas, né? Belíssimas frases com o termo quadriciclo, com a palavra quadriciclo. Ok? Frases muito criativas. O que é que nós temos aqui na imagem? Bem, vocês podem dizer que é uma casa, vocês podem dizer que é uma coberta, que é uma cabana, mas isso aqui é um quiosque, ok? Quiosque. Então, escrevam aí uma frase com a palavra quiosque. Tempo para vocês escreverem.
Vamos para a frase. A minha frase é a seguinte: vamos brincar no quiosque? Vamos brincar no quiosque? Um espaço muito bom para brincadeira, né? E o que nós estudamos na aula de hoje? Revisamos a aula anterior, vimos as regras de uso do que, o, analisamos o uso do que, o em palavras e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Estudamos o uso do quá, do que e do que. Espero que tenham gostado. Eu particularmente gostei muito. Tchau para vocês, um abraço. Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, dessa vez para a nossa aula de História do terceiro ano. Na aula de História de hoje, nós iremos estudar identidades culturais presentes na cidade. Ah, professor, se ela está presente hoje, exatamente, mas nós temos que voltar um pouquinho no passado, ok? Voltar na história da cidade, que também não deixa de ser a nossa história, ok? Então, nós vamos estudar as identidades culturais presentes na cidade, que são marcas históricas. Antes de qualquer coisa, eu peço a vocês que já têm em mãos o lápis, o caderno e a borracha. Isso vai nos ajudar na hora de nós fazermos algumas atividades, tá bom? Então, providencie aí lápis, caderno e borracha. A habilidade que nós iremos desenvolver hoje é conhecer a cultura indígena e perceber a importância desta no contexto histórico-social do país, valorizando-a de acordo com as diversidades culturais e sociais. Acredito que vocês já tenham escutado que os índios são os primeiros habitantes do Brasil. Isto é verdade. Então, nós vamos ver um pouquinho disso na aula de hoje e percebermos que marcas os índios deixaram na nossa cultura até o presente momento. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é conhecer a cultura indígena. Nós precisamos conhecer um pouco da cultura indígena. Claro, professor, nós vamos conhecer tudo? Não, de forma alguma. Mas um pouco dessa cultura, sim, nós vamos estudar na aula de hoje. Também perceber a importância da cultura indígena para o nosso país. É isso mesmo. A cultura indígena não só está presente, quanto é de extrema importância para o nosso país. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser sempre levado em conta e refletido por nós, ok? A importância dessa cultura. E também observar a influência indígena na culinária. Claro que nós poderíamos pensar em várias coisas, na pesca, no artesanato, nas músicas, mas nós vamos falar um pouquinho mais da cultura indígena na culinária. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que são índios? Você aí em casa, sabe o que é um índio? O que são os índios? Quem são os índios? O que é que eles são? Acredito que já tenham visto na TV. Com certeza tem muita curiosidade sobre os índios. Mas, de fato, o que é que são os índios? Você já viu um índio de verdade? A pergunta um tanto complicada, porque nós temos na nossa mente um índio de cocá, com o rosto pintado, e nem sempre é isso. Os índios podem estar inseridos nas zonas urbanas também. Você sabe qual a influência da cultura indígena na sua vida? Qual a influência da cultura indígena na sua vida?
tem influência sim. Talvez a gente não reflita isso todo dia, não pense nisso todo dia. Mas que tem influência, tem. E muita, muita influência. Bem, vamos tratar então da cultura indígena. A cultura indígena brasileira é grande e diversa. Cultura indígena brasileira. Por quê? Nós não temos índios apenas no Brasil. Vários outros países também têm índios. Mas nós vamos falar da cultura indígena do nosso país, que é o Brasil. Então, a cultura indígena brasileira é grande e diversa. Ao contrário do que pensa o senso comum, ou seja, do que pensa a maioria das pessoas, ok? Os historiadores estimam, pensam, refletem, que no início do século XVI, que foi entre 1500, faz um pouquinho de tempo, e 1600, havia 4 agrupamentos linguísticos principais de índios, ou seja, 4 grandes grupos de índios que eram separados pelo idioma, pela fala. Trazendo um exemplo para hoje, seriam um grupo que fala português, um grupo que fala inglês, um grupo que fala espanhol e um grupo que fala alemão, por exemplo. Então, eles se agrupavam pelo idioma, que naquela época eram os Tupi-Guarani, os G, os Caribe e os Aruaque, ok? Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque, que eram grandes famílias, Famílias o quê? Linguísticas. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Nós temos aqui imagens de índios dos tempos atuais, fazendo aí um processo de pintura, da pele, do rosto. Antes da colonização, e aí é importante que vocês saibam o que foi a colonização foi a chegada dos europeus portugueses ao Brasil no ano de 1500, e essa chegada trouxe diversas mudanças para a nossa cultura, porque aqui já existe uma cultura que era a cultura indígena, e os europeus trouxeram a cultura deles. Isso é a colonização, tá bom? Foi a colonização. Então, a colonização durou um certo período, até deixar de ser colônia. Colônia de quem? De Portugal, A época da colonização era quando o Brasil era uma colônia de Portugal, estava diretamente influenciada por Portugal, e passou a ser um império, ou seja, passou a ser independente de Portugal. Aí foi quando a colonização acabou. Mas isso é outra história, tá ok? Então, antes da colonização, os índios que habitavam o território, hoje denominado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram organização social baseada no coletivismo, ou seja, no coletivo, todo mundo se ajudar. A ausência de política, não havia política entre eles. E aí também não haviam outras questões que a política traz, que é a organização, conforme nós pensamos, pavimentação, saneamento básico, iluminação pública, segurança pública, educação e saúde. Também não havia nem Estado nem governo, era só território. A ausência da moeda e de troca, trocas mercantis, não se tinha nem moeda, como nós temos hoje o real, aqui R$1, R$2, 10, 20, 30, 100, e também não havia troca. Eles caçavam, colhiam e comiam, não trocavam os produtos entre eles, ok? A religião era politeísta, ou seja, baseada em vários deuses, existia o Deus Sol, a Mãe Terra e etc. Isso significa que é politeísta, é mais de um Deus. Em elementos da natureza, os deuses eram os elementos da natureza, e também não existia escrito. O que é que os índios faziam? Eles desenhavam e pintavam. Mas escrever, como nós conhecemos, isso não existia. Mas na cultura europeia já existia, e eles foram trazendo tudo isso para cá. A visão europeia, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Sobre a imagem, nós temos aqui a imagem
de uma, eu não sei dizer se é uma dança, uma festa, o que é que eles estão cultuando aqui em torno do fogo, tá bom? Mas nós temos a imagem aqui de uma tribo de índios, onde eles estão tendo aí um momento de entretenimento deles. Nós temos aí as casas dos índios, que são as ocas também. E aí os instrumentos de trabalho aqui, no caso, lança, né? Eles estão com lança, estou vendo aqui alguns com chocalho, arco e flecha na mão desse, os bancos de madeira, né? Madeira bruta. A visão dos europeus, ou seja, dos europeus portugueses que aqui chegaram, sobre os povos indígenas foi, desde a colonização, etnocêntrica, ou seja, centrada em uma única etnia, em um único povo, em uma única cultura. Né? Eles chegaram aqui pensando, claro, na cultura deles. Não para assimilar a cultura indígena, mas para trazer a cultura europeia para o Brasil e entregá-las para os índios. Ok? Então, uma cultura etnocêntrica, centrada em só uma cultura, no caso, a cultura europeia, a qual considera o modo de vida indígena inferior. Ok? Então, a cultura indígena seria inferior à cultura que eles traziam. Por isso, eles quiseram e, em partes, conseguiram introduzir essa cultura na cultura indígena, né? Sendo a cultura indígena tida por eles como uma cultura inferior. Hoje a gente já não pensa isso, nós já sabemos que a cultura indígena, muito pelo contrário, ela é igual a várias outras, claro que com os seus aspectos próprios, né? Com as suas particularidades, mas ela é igual a outra, não é melhor nem pior, né? É igual nesse sentido e diferente nos termos das particularidades. Por não conter elementos considerados pelos europeus símbolos de civilização e progresso, que são justamente aqueles que eu trouxe anteriormente: política, moeda e várias outras questões, a escrita. Então, os europeus consideravam a cultura indígena inferior por isso. No entanto, a antropologia e a sociologia, que são dois ramos da ciência, mas isso é outra coisa, atuais, já mudaram esses pensamentos preconceituosos. Quando a gente diz que uma cultura é inferior, quando nós trazemos a nossa cultura etnocêntrica para seja lá qual lugar for, nós estamos sendo preconceituosos. Nós não podemos dizer que a cultura do outro é inferior à minha cultura, né? São culturas diferentes. Estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para que uma cultura seja considerada melhor do que a outra. Então, cultura nenhuma é melhor do que outra. Esqueci de falar da imagem. Nós temos aqui nesta imagem a chegada dos portugueses ao Brasil. Ok? Então, nós temos de um lado os portugueses e do outro lado os índios, e aqui eles estão se conhecendo. Ok? Cada um vestido da forma como se acostumavam vestir os índios, com as vestimentas específicas, e os portugueses com as vestimentas específicas e também com os seus símbolos, instrumentos de trabalho. Nós temos aqui bandeiras na mão dos portugueses, uma cruz, nós temos também aqui o arco e flecha. Influências da cultura indígena no Brasil. Bem, historiadores apontam que em 1500 existiam cerca de 4 milhões de índios ou de indígenas habitando as terras brasileiras. Prestem atenção. Em 1500, ou seja, pouco mais de 500 anos atrás, existiam aproximadamente 4 milhões de índios habitando o Brasil. Gente, isso é muita gente. São muitas pessoas. Claro que hoje o Brasil tem mais de 200 mil habitantes, se eu não estou enganado aí, 220 mil habitantes, um pouco mais do que isso, mas 4 milhões já é muita gente. Ok? E nesta época, em 1500, ou seja, 500 anos atrás, 520, vai fazer 521 anos agora,
em abril, nós tínhamos 4 milhões de indígenas, tá? Nas terras brasileiras, fora aí os outros países, mas nós estamos falando aqui de terras brasileiras. Hoje a FUNAI estima que 1 milhão de indígenas vivem no país, espalhados em 250 etnias, são grandes famílias. Então, olha, se naquela época eram 4 milhões de índios, hoje só existe 1 milhão. Não são os mesmos índios. A gente sabe aí mais ou menos quanto tempo o ser humano vive. Claro que, obviamente, logicamente, são outros índios. Mas isso quer dizer o quê? Que a população diminuiu. Se nós pensarmos o seguinte, ora, se aqui tinha 4 milhões de índios e chegou um grupo pequeno de europeus, de homens tidos como pessoas vindas de fora, né, por assim dizer, por que então que só existe hoje 1 milhão de índios? Pensem o seguinte, vieram para o Brasil os europeus e depois os africanos. Claro que em situações diferentes, né? O europeu veio como colonizador, o africano veio para o trabalho, né? Em muitos casos trazidos contra a própria vontade pelos europeus, e aqui encontraram os índios. Foi inevitável, né? Foram se misturando e muitas pessoas foram se afastando dos índios. Claro que formaram outras famílias, se misturaram, né? E as raças foram se misturando. As culturas também foram se misturando. Então, hoje, as pessoas que se consideram índios, tá bom? Se consideram índios, está em torno de 1 milhão de pessoas em terras brasileiras, tá bom? Né? 1 milhão de pessoas em terras brasileiras. Mas isso, temos que pensar outra coisa, tá bom? Nós temos aí esse 1 milhão de pessoas que se dizem índios em terras brasileiras, mas no fundo, o sangue que corre nas nossas veias são misturados entre europeus, africanos e indígenas, ok? Já nos misturamos, isso foi inevitável de acontecer e ao longo desses mais de 500 anos, as nossas misturas foram acontecendo. Porém, as pessoas que se dizem indígenas hoje correspondem a aproximadamente 1 milhão. Segundo a FUNAI, o que é FUNAI? Fundação Nacional Indígena, ok? É um órgão nacional, tá bom? Uma repartição nacional. Estima que 1 milhão de indígenas vivem no país, espalhados em 250 etnias, que são grandes famílias. Quando os portugueses chegaram aqui, eu já falei isso agora há pouco, eram 4 grandes famílias separadas pelo idioma. E hoje, essas famílias são 250, separadas agora não mais pelo idioma, mas sim por etnias. Tá bom? Alguns falam as línguas de sua origem, outros falam português mesmo, tá bom? Que em suas aldeias, vivem ainda em aldeias, ocupam cerca de 13% do nosso território, do território nacional, do território brasileiro, tá bom? Essa pequena parcela ocupa somente... essa pequena parcela ocupada somente se mantém devido à demarcação de terras indígenas, ou seja, as terras são demarcadas para dizer onde esses grupos de índios, tá? Ou a maioria desses grupos, vivem ou podem viver. Porque, na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, os europeus, os índios eram donos de todo o território, né? Não se tinha uma cultura de demarcação de terra naquele momento, mas quem habitava aqui, de fato, eram os índios. Hoje, eles vivem em espaços demarcados especificamente para eles, tá bom? Essa questão da demarcação
da terra já é um resquício, já é influência da cultura portuguesa, da cultura europeia, que trouxe esse elemento e disse, olha, é importante que vocês fiquem aqui para manter a cultura de vocês, e esse espaço foi demarcado, ok? E essa demarcação corresponde a 13% do território brasileiro, tá bom? 13% é um espaço relativamente grande, pensando aí nas dimensões do nosso país, nas dimensões do Brasil. E na imagem aqui, nós temos alguns índios em um momento deles, não sei dizer exatamente o que eles estão fazendo, mas nós podemos observar as roupas, o instrumento que eles estão nas mãos, o cocar que estão nas cabeças, as pinturas que têm também espalhadas em seus corpos. Apesar da diminuição no número de índios desde 1500, em especial no período das bandeiras, durante a ditadura militar e em conflitos de terras atuais em estados como Mato Grosso, Amazonas e Pará. Bem, isso aqui são momentos, tá bom? Tempo dos bandeirantes, período da ditadura militar, são momentos históricos que com certeza vocês verão isso em outras ocasiões, tá? Não precisa ser agora no terceiro ano, pode ser em outras séries futuras, ok? Tá. Em conflitos de terra aí nesses estados, como Mato Grosso, Amazonas e Pará, e da desvalorização dos povos indígenas, o nosso país herdou inúmeros elementos da cultura indígena. Embora nós tenhamos tudo isso e o número de índios tenha diminuído, nós herdamos diversos elementos da cultura dos índios. Temos aqui os índios enfileirados e em suas vestimentas específicas. O Brasil é um país extremamente miscigenado, que é aquilo que eu falei de misturado, tá bom? As pessoas se misturaram. Além de pluricultural, ou seja, de várias culturas. Isso por quê? Porque várias pessoas de outros lugares, de outros países, de outros continentes, vieram para cá e assim formaram o que nós temos hoje como Brasil. Além da influência dos povos africanos, orientais e europeus, os povos indígenas deixaram elementos importantes para a nossa cultura, sobretudo em relação aos hábitos alimentares. Então, nós temos aqui a influência dos africanos, dos orientais, dos europeus e dos povos indígenas. Tá bom? Que deixaram várias influências aí na nossa cultura, ok? E aí nós temos, para ilustrar, vários rostos que juntos, se vocês observarem, formam aí mais ou menos um mapa do Brasil. Tá bom? Nós temos gente de olho puxado, gente de óculos, rosto mais redondo, a cor da pele diferente, o formato do cabelo diferente. Tudo isso caracteriza a miscigenação, a mistura das pessoas, tá bom? Que é de extrema importância para o nosso país. Tá bom? O país é formado por essas pessoas e nos dá os elementos que nós temos hoje em nossas mãos. E aí, falando da cultura, em relação à culinária, a culinária nortista, ou seja, do norte do país, principalmente, mas não somente lá, por exemplo, é rica em elementos da cultura indígena, como a maniçoba, tá? E a utilização do tucupi em pratos típicos. Bem, maniçoba, tucupi são produtos da culinária do norte do país, principalmente ali pelo Pará, pelo Amazonas, pelo Amapá. Claro que a gente vai encontrar em outros lugares também, mas principalmente desses lugares, ok? Também frutos como o caju, a acerola, eram consumidos pelos indígenas, ok? Caju, acerola, mandioca, tudo isso era consumido pelos indígenas e a gente também consome nos tempos atuais. E os seus respectivos nomes tiveram origem nas línguas tupi, principalmente.
o açaí, o guaraná e a tapioca, que consumimos amplamente nos dias de hoje, e são, inclusive, explorados pela indústria alimentícia, são oriundos dos hábitos alimentares dos indígenas. Então, todos esses alimentos são vindos dos hábitos alimentares dos indígenas. Claro que temos vários outros, tá bom? Mas aí eu trouxe esses para nós sabermos. Assim, vemos que a cultura indígena continua tendo sua importância para o nosso país, tá bom? E aí nós temos aí uma imagem muito bonita de vários índios, ok? Com vários adornos aí, vários enfeites correspondendo aí, claro, à sua cultura. E agora, lápis, caderno e borracha na mão, que nós vamos exercitar. Para pegar lápis e caderno, vamos para o nosso tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para a primeira questão. Quais agrupamentos indígenas existiam no Brasil por volta do ano de 1500? Isso eu falei na aula agora há pouco. E eu vou dar tempo para vocês responderem. Rapidinho aí. Quais agrupamentos indígenas existiam no Brasil por volta do ano de 1500? Eram 4. Vamos para a resposta. Nosso tempo está curto. Era o Tupi-Guarani, o G, o Caribe e o Aruaque. O Aruaque. Tá bom? Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque. Segunda questão. Antes da colonização, quais pessoas habitavam o Brasil? Antes dos portugueses chegarem aqui, quais eram as pessoas que habitavam o Brasil? Respondam aí. Essa é fácil, não é? O Brasil era povoado pelos índios, as pessoas que aqui moravam eram os índios. Quem chegou depois foram os europeus. Terceira questão. Qual era a visão europeia no período da colonização? Qual era a visão europeia no período da colonização? Pensem aí, respondam. Vamos para a resposta. Visão etnocêntrica, ok? Onde a cultura europeia era tida como centro, desvalorizando as demais. Os europeus achavam que a cultura deles era a melhor e as outras não tinham importância. Uma visão hoje, como nós vimos, completamente equivocada. Toda cultura tem a sua importância e é indispensável para nós hoje. Quarta questão. Qual era o tamanho da população indígena existente no Brasil em 1500? Essa também é fácil. O tamanho era de aproximadamente 4 milhões de índios. Olha, 4 milhões de índios, tá bom? Em 1500, ou seja, mais de 500 anos atrás, a população era de aproximadamente 4 milhões de índios. Quinta questão. Qual o tamanho da população indígena existente no Brasil atualmente? Se antigamente eram 4 milhões, eu falei aqui que eram 4 milhões. Também falei atualmente que é de apenas aproximadamente 1 milhão, que vivem em 13% do território nacional. Sexta questão. Além dos povos indígenas, quais outros influenciaram a cultura brasileira? Essa é fácil. Vamos para a resposta. Nosso tempo está corrido. Povos africanos, orientais e europeus. Ok? Esses eram os povos indígenas. Esses eram os outros povos, além dos indígenas, que influenciaram a cultura brasileira. Sétima e última questão. Cite um elemento deixado pela cultura indígena ao Brasil ou no Brasil. Qual é esse elemento?
nós vimos aqui, pode ser vários. A culinária, né? Alimentos como o açaí, o guaraná, a tapioca, ok? São elementos da cultura, da culinária indígena que estão aí presentes no nosso país. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é a cultura indígena, observamos que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, vimos como a cultura indígena influencia o país e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de história de hoje sobre a cultura indígena no nosso país. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.